A mansão em Bellevue Hills estava invulgarmente silenciosa naquela manhã. Demasiado silenciosa para uma casa com crianças. E então aconteceu. Um pequeno som frágil, tão delicado que até o próprio ar parecia ter parado apenas para ouvir. A mãe, Eleanor Ashford, congelou na porta, a sua bolsa. Hermes escorregou da sua mão e bateu no chão de mármore com um leve estalo. Ela estava quase petrificada. Os seus olhos verdes esmeralda arregalaram-se fixos na cena diante dela. As suas filhas gêmeas, Ruby e Pearl, crianças que nunca tinham falado uma única palavra em todos os seus 5 anos de existência, estavam sentadas no tapete de lã macio, os seus olhos brilhantes voltados para o homem ajoelhado no chão, Caleb Winters, com o seu uniforme desbotado de zelador da marinha, luvas de trabalho ainda nas mãos, os braços abertos para as meninas, a voz trêmula enquanto sussurrava. Está tudo bem, querida. O papai está aqui. Está aqui. E então o som veio novamente mais claro e forte. Papá, desta vez da outra criança. Naquele momento, tudo dentro de Eleanor mergulhou no vazio. O seu peito apertou, a sua garganta ardeu. Todo o seu corpo ficou paralisado. As suas filhas nascidas paralisadas, incapazes de andar, incapazes de falar, agora moviam os lábios, formando a primeira palavra das suas vidas. Uma palavra que destruiu todos os diagnósticos que os melhores especialistas já tinham dado. Ela não respirar por 5 anos. Os especialistas do Seattle Children's Medical Center insistiram que Ruby e Pearl nunca falariam. Os terapeutas disseram que seus cérebros não conseguiam processar a linguagem. Mas ali, em sua própria casa, o impossível estava acontecendo. Suas duas filhas estavam chamando o zelador de papai. Caleb não tinha ideia de que Eleanor estava ali. Seus olhos estavam gentis, concentrados nas meninas, sua voz calorosa e suave, como se qualquer som mais alto pudesse fazer com que aquele momento frágil se dissolvesse. Querida, diga de novo. Ele persuadiu gentilmente. O coração de Eleanor afundou. Ela tinha gasto milhões de dólares em hospitais, terapias, máquinas e médicos. Ela tinha rezado em silêncio e chorado em lugares onde ninguém podia vê-la. O seu marido, Andrew, tinha morrido num acidente de avião quando as meninas tinham apenas 3 meses. Desde aquele dia, ela tinha tentado transformar esta casa em algo sólido, organizado, estruturado, qualquer coisa que impedisse a dor de transparecer. No entanto, uma única palavra tinha destruído tudo. Ela recuou lentamente antes que alguém pudesse notar que ela estivesse ali. A porta fechou-se atrás dela com um som suave, mas a palavra papá ficou presa na sua mente como um fantasma que se recusava a sair. Eleanor caminhou pelo longo corredor. Os seus sapatos Louboutin tocaram o chão de mármore sem fazer barulho, tal como ela própria, bonita, mas silenciosa há muitos anos. As altas paredes de cor creme estavam forradas com retratos de antepassados, todos sorridentes, enquanto a casa permanecia fria. Uma brisa fraca entrou por uma janela rachada. Pela primeira vez, Eleanor sentiu como se a casa a estivesse a observar. Ela entrou no seu escritório e sentou-se à grande secretária de Carvalho. Os seus dedos tocaram na caneta de assinatura familiar, mas a sua mente não se agarrava a nada. Tudo o que conseguia ver era a imagem das suas filhas a estenderem os braços para Caleb, com os olhos cheios de uma vibração que ela nunca tinha testemunhado. Ela tinha vivido em silêncio por demasiado tempo. Quando Andrew estava vivo, a casa transbordava de risos. Ele cantava na garagem, contava histórias ao jantar, cantarolava melodias quando Ruby e Pearl ainda estavam no seu ventre. Mas depois que ele morreu, ela substituiu o riso por regras, a música por controlo. Ela acreditava que se mantivesse tudo sob controlo, se despedaçaria novamente, mas agora algo dentro dela estava a rachar. Não era dor. Era algo para o qual ela não tinha nome. Ela recostou-se olhando para o teto, tentando convencer-se de que talvez tivesse ouvido mal, talvez as meninas tivessem realmente falado, talvez fosse apenas um ruído sem sentido. Mas não, ela tinha ouvido claramente, não uma, mas 2 vezes. Eleanor levantou-se e caminhou até a janela do segundo andar. Ela podia ver o vasto jardim abaixo, outrora projetado para ser preenchido com alegria. Mas os baloiços nunca tinham sido empurrados, a relva não tinha pequenas pegadas, os brinquedos permaneciam guardados nas suas caixas. Ano após ano, ela tinha criado um mundo que era correto,
mas não vivo. E então Caleb Winters apareceu, ele chegado 3 semanas antes. A empresa de gestão disse que ele era trabalhador, calado e confiável, originário de Redmond, com experiência em vários hospitais e centros. Eleanor mal tinha falado com ele, apenas o tinha visto nos cantos dos corredores, a limpar ou a cantarolar baixinho. Ele deveria ser invisível entre uma grande equipa, mas as meninas repararam nele. As enfermeiras disseram que as meninas seguiam a voz dele e ficavam mais calmas quando ele estava por perto. Eleanor ignorou tudo isso, presumindo que todos estavam a imaginar coisas bonitas que gostariam que fossem verdade. Da mesma forma que as pessoas se agarram à menor esperança quando estão desesperadas há muito tempo. Agora, ela não sabia em que acreditar. Eleanor colocou as mãos sobre o rosto e exalou. O que ele fez com elas? Como ele fez isso? Ela caminhou pelo corredor em direção à sala de cuidados. A porta estava ligeiramente aberta. Lá dentro, Caleb estava sentado no chão, com as gêmeas dormindo ao seu lado. Ele estava escrevendo algo em um caderno marrom, com a cabeça ligeiramente inclinada, cantarolando uma melodia lenta. Eleanor entrou, apenas observou Ruby e Pearl respirando calmamente, com rostos tranquilos. Uma delas se mexeu ligeiramente, como se um sonho tivesse roçado suavemente sua bochecha. Caleb gentilmente cobriu-a com o cobertor. Cada movimento era terno, como se cada toque tivesse um significado. Ele parecia com Andrew. Andrew era alto, loiro, de olhos azuis, o clássico homem da Nova Inglaterra. Caleb era mais baixo, mais magro, com cabelo castanho despenteado, pele bronzeada e o rosto cansado de um homem que havia suportado demais. No entanto, de alguma forma, a sensação que ele trazia para a sala era exatamente a mesma que Andrew costumava trazer. Calor, vida, presença. A garganta de Eleanor apertou-se. Ela virou-se antes que Caleb percebesse e voltou para o quarto. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, deitada na escuridão, com os olhos bem abertos, a olhar para o teto. Todos os sons da mansão de repente ficaram mais nítidos. O tic-tac do relógio, o silvo fraco do ar pelas aberturas de ventilação, o farfalhar das folhas do lado de fora da janela, e por baixo de todos esses sons, uma palavra recusava-se a sair da sua mente. Papá. Não era apenas uma palavra, era uma porta que se abria para algo que ela pensava ter perdido para sempre. Eleanor sentou-se na cama, o corpo a tremer ligeiramente, e sussurrou na escuridão. Andrew, se me consegues ouvir, o que está a acontecer às nossas filhas? Não houve resposta, apenas o som da sua própria respiração ofegante, mas ela tinha a certeza de uma coisa. Amanhã teria de falar com Caleb, precisava de entender o que ele tinha feito e por que as suas filhas tinham encontrado a sua voz nos braços de um estranho. O que ela ainda não sabia era que a verdade que se seguiria abalaria tudo o que ela sempre acreditara sobre amor, cura e fé. Se está a acompanhar esta história e quer saber o que realmente aconteceu com Ruby e Pearl, inscreva-se para não perca a próxima parte. O que acha que está por trás da estranha conexão entre Caleb e as duas meninas? O céu de Washington estava cinzento e pesado na manhã seguinte. Uma leve garoa batia nas altas janelas de vidro da propriedade Ashford, criando um ritmo suave e relaxante. Eleanor mal dormiu. Toda vez que fechava os olhos, ouvia a palavra papai e via suas duas filhas se aproximando de Caleb. Ela sentou-se à mesa de jantar, olhando para uma xícara de café que já estava fria há muito tempo. Os funcionários moviam-se silenciosamente pela sala, cada um com cuidado para não incomodar a sua empregadora. Algo na casa parecia diferente, como se algo invisível tivesse mudado durante a noite. Quando Caleb entrou carregando uma bandeja com toalhas limpas e produtos de limpeza, Eleanor lentamente ergueu o olhar. A sua expressão calma mal mudou. "Bom dia, Sr. Ashford", disse ele suavemente. Eleanor não respondeu imediatamente. Quando finalmente falou, a sua voz oscilava entre a curiosidade e a dúvida. "Posso falar consigo por um momento?" Ele parou ao lado da mesa. "Sim, senhora." Eleanor gesticulou para que ele se sentasse, mas Caleb não o fez. Ele permaneceu de pé, com as mãos cruzadas ordenadamente à frente do avental, a postura firme. Ela observou-o em silêncio por um longo momento, como se tentasse encontrar algo no rosto dele. Algo que ela própria ainda não conseguia nomear. Finalmente, Eleanor falou com a voz cuidadosa e baixa.
Eu vi o que aconteceu ontem. A sala parecia estar imóvel. Eu ouvi-os falar. Os olhos de Caleb suavizaram-se. Ele não parecia surpreendido. Sim, senhora, disseram papá. Eleanor continuou, as palavras saindo lentamente. Os dois. Como os fez fazer isso? Caleb olhou para as mãos por um breve momento e depois voltou a olhar para ela. Não os fiz fazer nada, senhora. Eles fizeram isso por conta própria. Eleanor inclinou-se para a frente. Você deve ter feito alguma coisa, cantado ou dito algo especial. Os meus filhos ficam em silêncio desde que nasceram. Os melhores médicos de Seattle não conseguiram ajudá-los. Então, o que você fez? O tom de Caleb permaneceu firme, inalterado. Eu converso com eles todos os dias, mãe. Leio para eles, canto e seguro as mãos deles quando estão com medo. Talvez finalmente tenham se sentido seguros o suficiente para responder. Os dedos de Eleanor apertaram a chávena de café. Seguros, ela repetiu quase para si mesma. Ela inclinou a cabeça ligeiramente, balançando-a. Acha que é só isso que basta, segurança, depois de todo o dinheiro, todas as terapias? Está a dizer-me que sentir-se seguro é suficiente? Caleb não discutiu. Simplesmente respondeu gentilmente. Às vezes é tudo o que as crianças precisam, senhora. Alguém que não desista delas. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. A chuva batia suavemente nas janelas, enviando um ritmo baixo e constante pela sala. Eleanor não sabia o que sentir. Ela queria acreditar nele, mas uma parte dela se recusava a aceitar que algo tão simples pudesse alcançar o que toda uma equipa de especialistas não conseguiu. Ela se levantou, sua voz se firmando. Você foi contratado para limpar, não para ensinar. Não faça nada com as minhas crianças sem me avisar primeiro. Caleb inclinou a cabeça, acenando respeitosamente. Sim, senhora. Ele levantou a bandeja e saiu da sala. Leonor permaneceu onde estava, com os olhos fixos no espaço vazio onde a porta acabara de se fechar. A voz calma dele ecoava na sua mente. Alguém que não desiste delas. Ela terminou o resto do café sem saboreá-lo e entrou no escritório. O relógio digital na parede marcava 9 horas, mas para Eleanor já parecia meio-dia. Ela sentou-se à sua secretária, olhando para a pilha de arquivos à sua frente. Relatórios, contratos, listas de chamadas a retornar. De repente, tudo parecia sem sentido. Ela abriu o seu portátil e acessou os arquivos médicos das meninas, relendo as palavras familiares. Deficiência motora grave, não verbal, baixa resposta cognitiva. Durante anos, ela aceitou essas palavras como uma sentença, mas ontem essa sentença vacilou. Ela não conseguia parar de pensar na voz de Caleb, firme e segura, como se ele soubesse algo que ela nunca havia compreendido. Naquela tarde, Eleanor pediu à enfermeira Jennifer Hale para levar as gêmeas para a sala de jogos. Ela queria ver por si mesma. Jennifer levou Ruby e Pearl para a sala, cada uma presa à sua pequena cadeira de apoio. Os olhos delas vagavam pelo espaço vazio. Olá, meus amores, disse Eleanor, tentando manter a voz suave. A mamãe está aqui. A mamãe. Nenhuma das crianças se moveu. Ela se aproximou. Vocês conseguem ouvir a mamãe? Perguntou gentilmente. Ainda silêncio. Uma dor aguda perfurou o peito de Eleanor. Ela deu mais um passo e tocou a mãozinha de Ruby. Estava quente e macia, mas a menina não reagiu. Jennifer falou baixinho atrás dela. Elas ficaram em silêncio o dia todo, senhora. Caleb geralmente fica com elas pela manhã, mas hoje ele estava limpando a ala oeste. Chame-o aqui, disse Eleanor quase que por reflexo. Sim, senhora. Alguns minutos depois, Caleb entrou. O seu uniforme estava ligeiramente úmido do trabalho, as luvas amarelas enfiadas no bolso do avental. Ele entrou com cuidado, evitando o contato visual direto com Eleanor. Quando Ruby ouviu a sua expressão mudou instantaneamente. Os seus dedinhos se contraíram contra o apoio de braço. A cabeça de Pearl virou lentamente a cabeça na direção de Caleb. Caleb sorriu, baixando a voz. Olá, querida, sussurrou ele. As duas meninas piscaram ao mesmo tempo, depois deram um sorriso fraco e suave, que Eleanor nunca tinha visto dirigido a ela antes. Caleb ajoelhou-se entre as cadeiras delas e começou a cantarolar uma melodia suave e lenta. Não era uma canção que Eleanor reconhecesse, apenas uma melodia simples e relaxante. Ruby fez um pequeno som na garganta, como se tentasse imitá-lo. A mão de Pearl estendeu a mão um pouco mais. Os olhos de Eleanor arregalaram-se. Está a ver isso? Sussurrou ela para Jennifer,
com a voz quase sem fôlego. Jennifer acenou com a cabeça, sussurrando de volta. Elas nunca fizeram isso com mais ninguém, senhora. Caleb olhou para cima com a expressão ainda calma. Sabe, eles podem responder, só precisam de tempo, não de pressão. Eleanor sentiu algo a mudar dentro dela, claramente, inequivocamente. Ela queria falar, mas nenhuma palavra saía. A sua garganta apertou-se novamente, mas desta vez não era raiva. Após um longo silêncio, ela conseguiu dizer apenas uma frase. Pode ficar com eles durante toda a tarde. Caleb acenou com a cabeça, respondendo suavemente. Sim, senhora. Eleanor virou-se para sair da sala, mas assim que chegou à porta, parou e olhou para trás mais uma vez. Caleb estava sentado no chão entre as gêmeas, ainda cantarolando baixinho. Ruby movia os dedos ao ritmo da música. Pearl inclinou ligeiramente a cabeça, com os olhos semicerrados e o rosto relaxado e tranquilo. Eleanor ficou ali em silêncio e percebeu uma verdade simples e dolorosa. Naquele momento, as suas filhas não precisavam de outro médico, apenas precisavam de ser verdadeiramente vistos, e Caleb foi quem os viu naquela noite. Eleanor sentou-se novamente no seu escritório. A chuva tinha parado, deixando apenas o zumbido fraco da casa na escuridão. Ela olhou pela janela em direção à janela mal iluminada da sala de cuidados e sussurrou para si mesma. O que ele está a fazer que todos nós não percebemos? Ainda não sabia a resposta, mas em breve saberia. E a verdade que a esperava mudaria tudo o que ela acreditava sobre a vida, o amor e o que realmente torna uma família completa. O dia seguinte chegou num silêncio pesado. O céu de Seattle ainda estava envolto num cinzento denso e ventos úmidos varriam os velhos carvalhos que rodeavam Bellevue Hills. Dentro da propriedade, tudo estava tão limpo, organizado e silencioso como sempre. Mas Eleanor não conseguia encontrar paz. Passara quase toda a noite a pensar no que tinha visto na sala de jogos. A imagem das suas filhas a voltarem os olhos para Caleb continuava a repetir-se na sua mente. A maneira como se moviam quando ouviam a voz dele. A maneira como as suas pequenas mãos se estendiam para ele. Durante 5 anos, elas mal tinham respondido a ninguém, os seus olhares perdidos no vazio. E agora estavam a acordar pouco a pouco. Ela precisava de uma explicação. Eleanor subiu as escadas, caminhando pelo corredor em direção à sala de cuidados. Ela tinha sequer tocado na maçaneta quando uma voz calorosa e gentil veio de dentro. Caleb. Ela empurrou a porta muito suavemente e parou. Caleb estava sentado de pernas cruzadas no tapete macio, as gêmeas deitadas ao seu lado. As cortinas estavam abertas, deixando a luz pálida da manhã de um dia cinzento inundar o quarto. As suas costas estavam direitas. As suas mãos esfregavam pacientemente loção nos braços das meninas. A sua voz era baixa e firme. Ele estava a cantar, e naquele momento, todo o corpo de Eleanor congelou. Ela conhecia aquela música, que a atingiu como uma memória que ela passou anos tentando enterrar profundamente no seu subconsciente. Andrew, o seu marido, cantarolava aquela melodia todas as noites durante os meses em que ela estava grávida. Os olhos de Eleanor se encheram de lágrimas antes que ela pudesse contê-las. Sabia por quê, mas isso fez o seu coração doer. Ela entrou na sala, a sua voz pouco acima de um sussurro, como se tivesse medo de quebrar algo frágil. Onde aprendeste essa música? Caleb virou-se um pouco surpreendido, mas ainda composto. Oh, não sabia que estavas aqui, disse ele baixinho. Eleanor aproximou-se, a sua respiração instável. A música que estás a cantar, onde a aprendeste? Caleb olhou para o chão por um momento, depois pegou num pequeno caderno que estava ao seu lado. Era velho, as bordas desgastadas, as páginas ligeiramente amareladas. Ele estendeu-o para ela. Encontrei isto, disse ele. Está a cantar. Onde a aprendeu? Caleb olhou para o chão por um momento, depois pegou num pequeno caderno que estava ao seu lado. Era velho, com as bordas desgastadas e as páginas ligeiramente amareladas. Ele estendeu-o para ela. Encontrei isto, disse ele. Estava atrás de um dos armários da sala de cuidados. Acho que pertencia ao seu marido. Eleanor estendeu a mão para o caderno, os dedos visivelmente trêmulos. A caligrafia na página era inconfundível. Aquelas linhas inclinadas à tinta azul. A caligrafia de Andrew. Dentro dele havia anotações sobre cuidados infantis, algumas receitas pequenas e perto do meio do caderno havia uma lista de canções de ninar.
A última era a música que Caleb acabara de cantar no topo da página. Andrew escreveu para quando eu não estiver mais aqui. Uma dor profunda e aguda se espalhou pelo peito de Eleanor. Você encontrou isso aqui? Ela perguntou, com a voz apertada. Sim, senhora. Caleb respondeu. Achei que talvez as meninas quisessem ouvir a canção do pai. Não quis ultrapassar os limites. Eleanor balançou lentamente a cabeça, os olhos ainda fixos na página. Não, não ultrapassaste. Ultrapassaste os limites, disse ela com a voz embargada. Fizeste o que eu deveria ter feito. Caleb sorriu levemente, um sorriso gentil e bondoso. Ele olhou para as gêmeas e disse, elas adoram essa música. Sempre que a canto, elas tentam mover a boca junto. Eleanor olhou para Ruby e Pearl. As duas meninas estavam a olhar para Caleb, os dedos a tremer ligeiramente, como se como se quisessem alcançá-lo. Ela ajoelhou-se ao lado delas e tocou a mão de Ruby. A menina recuou. Pela primeira vez em anos, ela virou a cabeça na direção de Eleanor. Um pequeno som, como uma respiração entrecortada, escapou dos lábios da criança. Eleanor ficou rígida. O que foi isso? Ela sussurrou, quase com medo de respirar. Caleb sorriu. Ela está a tentar falar, disse ele. Ela... Tenho praticado quando leio para elas. Pequenos sons, respirações fracas. Acho que ela está ficando mais forte. Eleanor engoliu com dificuldade. Sua garganta estava seca. Ela esperou anos apenas para ouvir um som como aquele, qualquer som, e agora que isso estava realmente acontecendo, ela não sabia como reagir. Ela se levantou lentamente, sua mente girando. Não entendo, disse ela. Todos os especialistas me disseram que não havia esperança. Caleb respondeu com uma voz gentil, mas firme. A esperança não desaparece. As pessoas simplesmente deixam de ouvir. Eleanor olhou-o diretamente nos olhos. Não havia arrogância ali, nenhum traço de presunção, apenas pura sinceridade. Naquela tarde, Eleanor não conseguiu sair da sala de cuidados após o almoço. Ela voltou silenciosamente e ficou no corredor. Através da fresta da porta, ouviu a voz firme e calma de Caleb. Ele estava a ler um livro ilustrado, com uma voz lenta e clara. Após cada frase, ele fazia uma pausa de alguns segundos, esperando pacientemente, como se cada momento fosse importante. Tudo bem, querido. Você pode falar, ele sussurrou. Você pode tentar. Eleanor encostou as costas na parede, com os braços cruzados sobre o peito, não por raiva, mas porque seu coração estava tão pesado que seus olhos ardiam. Ela vivia com essas duas crianças há 5 anos e ainda assim, hoje era o primeiro dia em que ela realmente as via. Caleb não estava apenas limpando. Ele estava curando algo nesta casa, algo que havia se quebrado há muito tempo. Ela ficou ali por um longo tempo, ouvindo. A voz de Caleb. A voz de Caleb era simples, não poética, mas alcançava os lugares mais profundos dentro de Eleanor, lugares que ela pensava terem morrido com Andrew. Quando a história terminou, Caleb começou a cantar aquela canção de ninar novamente. A melodia familiar de Andrew envolveu a sala, suave como um abraço. Os lábios de Eleanor tremeram. Andrew, ela sussurrou, se você pudesse ver isso, ele está fazendo as coisas que eu não... Ela se virou, mas antes de sair do corredor, olhou pela fresta mais uma vez. Caleb havia ficado em silêncio. Ele estava escrevendo algo no caderno, provavelmente o tipo de coisa que ele registrava todos os dias. Naquela noite, quando toda a casa havia adormecido, Eleanor sentou-se sozinha em seu escritório, abriu o caderno que Andrew havia deixado para trás e leu cada linha. Cada linha era a voz dele, cada palavra um pedaço dele. Então ela se deparou com uma passagem que roubou o ar de seus pulmões. Se alguma coisa acontecer comigo, lembre as meninas que o amor ainda pode alcançá-las, mesmo quando as palavras não conseguem. E Eleanor fechou o caderno, as mãos a tremerem. Durante anos, ela tentara curar com dinheiro, ciência, disciplina e controlo, mas Andrew compreendera algo que ela nunca ousara acreditar. Às vezes, o amor é o único remédio que resta. Ela recostou-se e sussurrou baixinho. Obrigada, Caleb. Mesmo sabendo que ele estava a dormir e não podia ouvi-la. Na manhã seguinte, quando Eleanor acordou, o ar na casa parecia mais leve, mais brilhante. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas no fundo, tinha uma certeza. Algo dentro dela mudara para sempre, e isso era apenas o começo. Sabia o que o futuro lhe reservava, mas, no fundo,
tinha a certeza de uma coisa. Algo dentro dela tinha mudado para sempre. E isso era apenas o começo. Leonor parava de pensar em Caleb. Quem era ele? Por que se importava tanto com duas crianças que conhecera apenas algumas semanas antes? E o mais importante, como ele conseguia entender exatamente o que as suas filhas precisavam, quando toda uma equipe de médicos, especialistas e os melhores profissionais que ela já contratara falharam? Na quarta-feira de manhã, ela decidiu descobrir. Eleanor ligou para a agência de recrutamento que indicara Caleb. Sua voz era fria, profissional, clássica. Eleanor Ashford. Preciso do arquivo completo de Caleb Winters. Todos os cargos que ele ocupou, os motivos pelos quais saiu e todas as referências. Sim, Sr. Ashford. Enviaremos imediatamente. Uma hora depois, a sua caixa de entrada recebeu um documento PDF volumoso. Leonor sentou-se no seu escritório, serviu-se de uma chávena de chá quente e abriu o arquivo. Cada linha aparecia na tela como um esboço do homem que ela ainda não compreendia totalmente. Caleb Winters, 38 anos, nascido em Spokane, Washington. Histórico profissional. Equipe de manutenção no Seattle Children's Medical Center, 4 anos. Funcionário de limpeza no Evergreen Pediatric Rehabilitation Center, 2 anos. Funcionário técnico no Redmond Heights Apartments, auditado por 1 ano. Situação familiar. Divorciado, uma filha, Daisy Winters, 5 anos, pai solteiro desde 2022. Comentários de empregadores anteriores. Confiável, trabalhador, extremamente paciente com crianças, frequentemente se oferece para ajudar crianças com deficiência durante os intervalos. A sua filha tem necessidades médicas especiais. Eleanor parou na última linha. A sua filha também tinha necessidades especiais. Ela abriu o documento anexo, um resumo médico que Caleb tinha permitido que o empregador visse Daisy Winters diagnosticada com paralisia cerebral, tetraplégica, não verbal, mobilidade limitada. Eleanor pousou a chávena de chá. A sua mão tremia ligeiramente. Caleb não era apenas um zelador, que por acaso era bom com crianças. Ele era um pai que lutava todos os dias contra as mesmas coisas que ela mesma enfrentava. Ele não entendia isso por livros didáticos nem por cursos. Ele entendia através da dor e do amor de sua própria vida. Uma onda de emoção tomou conta dela. Culpa, vergonha e algo mais, profunda gratidão. Ela o via como um trabalhador, um par de mãos, alguém invisível, mas ele era muito mais do que isso. Eleanor fechou o laptop e ficou parada por um longo tempo, deixando a verdade penetrar em sua mente. Hoje era o dia de folga de Caleb. Ele tinha levado a Daisy para o seu check-up médico de rotina. Ele tinha lhe dito isso, mas ela não tinha prestado atenção. Agora tudo parecia diferente. Ela olhou para o relógio. 14h15 da tarde. Um pensamento passou pela sua mente. Um pensamento que Eleanor Ashford nunca tinha tido antes. Ela queria saber como ele vivia, queria compreendê-lo. 20 minutos depois, ela estava a conduzir o seu Tesla pelas ruas encharcadas de Redmond, em direção ao endereço que constava no arquivo. Era um prédio antigo de 3 andares, com a pintura a descascar, situado num bairro da classe trabalhadora. O estacionamento estava cheio de carros velhos e algumas crianças brincavam a bola na relva irregular. Eleanor estacionou do lado de fora e olhou para o segundo andar apartamento 2B, a casa de Caleb. Ela não pretendia entrar, simplesmente sentou-se no carro, sentindo-se como uma intrusa, mas incapaz de sair. 10 minutos depois, ela o viu. Caleb saiu para a varanda empurrando uma pequena cadeira de rodas. Daisy estava sentada nela, com os cabelos castanhos presos com cuidado, vestindo um vestido rosa com estampas de borboletas. Ele se ajoelhou, posicionando a cadeira de rodas para que sua filha pudesse olhar para o quintal. Ele apontou para baixo, talvez para um pássaro, ou para as nuvens que passavam à tarde. Daisy sorriu um sorriso imperfeito, mas cheio de alegria. Caleb se inclinou para a frente e beijou o topo da cabeça dela e começou a cantar. Eleanor não conseguia ouvir as palavras, mas viu os lábios dele se movendo e Daisy tentando imitá-lo, pouco a pouco. Um momento simples. Um pai, uma criança com deficiência, uma varanda velha. Mas para Eleanor era tudo. Ela entendeu agora. Era por isso que ele sabia como falar com Ruby e Pearl. Ele falava assim com Daisy todos os dias. Ele era paciente porque precisava ser paciente. Ele nunca desistiu, porque desistir significaria abandonar a própria filha.
Garganta apertou. Ela não percebeu que estava a chorar até que uma lágrima escorreu pela sua bochecha. Caleb não estava a ajudava por causa do dinheiro. Ele ajudava porque compreendia, e talvez porque ainda acreditasse em algo que ela havia perdido há muito tempo. Milagres. Eleanor continuou observando Caleb empurrar Daisy para dentro. As luzes da pequena cozinha se acenderam. Ele colocou uma panela no fogão, provavelmente preparando o jantar. Uma vida simples, difícil, mas amorosa. 3h40 da tarde. Eleanor exalou. Ela precisava voltar para casa. Assim que ligou o carro, seu telefone vibrou com uma mensagem de Jennifer. Senhora Ashford, Pearl acabou de fazer um novo som. Parecia que estivesse a chamar a irmã. Você deveria vir para casa. Eleanor leu a mensagem 2 vezes. O coração dela deu um salto. Ela olhou para o apartamento 2B uma última vez, depois dirigiu de volta para Bellevue o mais rápido que pôde. Quando chegou, já estava completamente escuro. Eleanor quase subiu correndo as escadas. Na sala de cuidados, Jennifer levantou-se assim que ela entrou. Você deveria ouvir isso, disse ela suavemente. Eleanor ajoelhou-se ao lado do berço. Por favor, deixe-me ouvir. Jennifer acariciou o cabelo de Pearl. Chame a sua irmã, querida. Pearl olhou para Ruby. Seus lábios tremeram e então um som fraco escapou. Oh, Ruby. As lágrimas de Eleanor escorreram instantaneamente. Pela primeira vez em 5 anos, ela ouviu uma criança tentando chamar a outra. Ela fez isso 3 vezes agora, sussurrou Jennifer. A primeira vez foi às 15 horas. Caleb não estava aqui. Ela fez isso sozinha. Eleanor pegou Pearl nos braços, lágrimas caindo sobre o cabelo da filha. Você se saiu tão bem. A mamãe está tão orgulhosa de você. Ela tocou a bochecha de Ruby. Você também? Vocês estão se reencontrando. Naquela noite, Eleanor ficou entre os berços delas até tarde. Ela não queria sair. Ela nunca tinha desejado ficar mais do que naquela noite. Jennifer saiu às 21 horas. Precisas que eu fique? Não, obrigada. Quero ficar com as minhas meninas esta noite. O quarto ficou só com Eleanor e as gêmeas. Ela sentou-se no chão, olhando para a penumbra, com o coração cheio. Pensou em Andrew, em Caleb, nas 2 meninas que lentamente encontravam as suas vozes e em algo que ela estava a sentir pela primeira vez em 5 anos. Esperança. Na manhã seguinte, Eleanor acordou às 5 da manhã, enrolada no chão da sala de cuidados. O pescoço doía, mas ela não se arrependeu. Arrumou os cobertores das meninas e foi para a cozinha fazer café. Às 7 da manhã, ouviu a porta dos fundos abrir. Caleb tinha chegado. Ela entrou no corredor com o coração batendo mais rápido por um motivo que não sabia explicar. Conseguiu nomear. Ele estava a vestir o uniforme na lavandaria quando a viu e assustou-se ligeiramente. Bom dia, Sra. Ashford. Eleanor ficou parada na porta, olhando para ele, o homem com o uniforme gasto e as mãos calejadas, mas com um coração mais forte do que qualquer pessoa que ela já conhecera. A imagem dele e de Daisy na varanda passou pela sua mente. O sorriso dele, a sua resiliência e a maneira como ele nunca desistia. Caleb, ela disse suavemente, quero agradecer-lhe, não apenas pelo que fez pelas minhas filhas, mas por me lembrar o que realmente importa. Ele parecia confuso. Eu só estou a fazer o meu trabalho. Não, Eleanor interrompeu. Você está a fazer muito mais do que isso, e eu vi. Caleb não sabia o que dizer, apenas acenou com a cabeça, com os olhos suavizando-se. Eleanor sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela dava em dias. Você vai querer ouvir isto. Ontem, Pearl chamou Ruby 3 vezes. O rosto de Caleb iluminou-se. A sério? Ela conseguiu? Sim, disse Eleanor, com a voz trêmula. E foi, é por sua causa. Você deu-lhes esperança. Caleb inclinou a cabeça, humilde como sempre. Elas só precisam de tempo e amor. As meninas estão à sua espera, disse Eleanor. Elas sentem a sua falta. Também senti a falta delas, respondeu ele baixinho. Naquele momento, Eleanor soube que tudo tinha mudado, não apenas para as suas filhas, mas para ela própria. Ela tinha vivido como um fantasma durante 5 anos, mas Caleb, com a sua humildade, paciência e amor incondicional, tinha lhe lembrado que a vida pode recomeçar, mesmo após a dor mais profunda. O ar lá fora ficou pesado naquela tarde. O céu de Washington foi engolido por densas nuvens negras e o vento rasgava os altos carvalhos que cercavam Bellevue Hills como longos suspiros de aviso de uma tempestade que se aproximava.
O boletim meteorológico avisava que aquela noite traria uma forte tempestade, do tipo que Washington só via uma vez a cada vários anos. Eleanor ficou parada na janela do escritório, observando o jardim tremer sob o vento. Ela olhou para o relógio. 4:45 da tarde. Caleb normalmente terminava o seu turno às 5. Ela desceu as escadas e encontrou-o a limpar a lavandaria. Caleb, chamou ela suavemente. Ele virou-se. Sim, senhora, uma tempestade está a chegar. Deveria ir para casa, para a Daisy, mais cedo hoje. As estradas podem ficar muito perigosas. Caleb olhou pela pequena janela, com uma expressão preocupada no rosto. Sim, senhora. Pretendo sair às 16:30. Mas ele hesitou. Mas as meninas parecem inquietas hoje, disse ele. Elas ficam a olhar para a porta. Acho que sentem a tempestade. Eleanor compreendeu que as meninas eram sensíveis às mudanças climáticas e às variações de pressão. Fez bem, disse ela. Agora vá para casa, para junto da sua filha. Vou ficar com a Ruby e a Pearl. Caleb acenou com a cabeça, embora a preocupação permanecesse nos seus olhos. Se precisar de alguma coisa, por favor, ligue-me. Vou manter o meu telemóvel ligado. Eu ligo, respondeu Eleanor. Dirija com cuidado. Caleb saiu às 5:15, assim que as primeiras gotas de chuva começaram a bater suavemente contra o vidro. Eleanor subiu para a sala de cuidados. A enfermeira Jennifer estava a preparar-se para o turno da noite. Senhora Ashford, disse Jennifer, verifiquei a previsão do tempo novamente. Esta tempestade pode causar uma falha de energia. Preparei lanternas e velas. Obrigada, Jennifer. As gêmeas já estavam nos berços, mas não estavam a dormir. Os olhos delas estavam arregalados, olhando para o teto. Os dedos de Ruby tremiam levemente. Pearl virou a cabeça para a janela, onde o vento batia contra o vidro. Eleanor puxou uma cadeira entre os berços. Estou aqui, meus amores, sussurrou ela. Não vou a lugar nenhum, mas as meninas não estavam. Estavam calmas. Os seus olhos continuavam a se desviar para a porta, como se estivessem à espera. Estavam à espera do Caleb. Uma dor aguda apertou o peito de Eleanor. Ela era a mãe delas, mas a pessoa que elas procuravam era ele. Às 7 da noite, a tempestade atingiu com força. O vento transformou-se em uivos longos e assustadores. A chuva batia nas janelas como se fossem pedras atiradas repetidamente. Então, um trovão explodiu, abalando toda a nação. As luzes piscaram uma, duas vezes e depois apagaram-se. Jennifer disse rapidamente, acendendo uma lanterna na escuridão. Eleanor ouviu algo que nunca tinha ouvido antes. As meninas estavam a chorar, não a choramingar. Não eram sons suaves e inquietos. Eram gritos reais de pânico, terror e sufocamento. Ruby, Pearl. Eleanor saltou para os berços, pegou Ruby nos braços e a abraçou com força. Está tudo bem, querida. A mamãe está aqui. A mamãe está bem aqui. Mas Ruby continuou a soluçar, assim como Pearl. Jennifer segurou Pearl. Elas estão com muito medo. Elas nunca passaram por uma tempestade como esta. Eleanor embalou Ruby gentilmente, tentando cantar a canção de ninar do caderno de Andrew, mas sua voz tremia, ela não conseguia mantê-la firme ou calorosa como a de Caleb. As meninas ainda choravam. Outro trovão estrondou ainda mais perto, sacudindo os vidros das janelas. Ruby chorou mais forte e, de repente, soltou um som diferente de tudo que Eleanor já tinha ouvido. Não apenas um choro, era uma palavra. Caleb. Eleanor congelou. Pearl começou também. Caleb. A sua voz estava fraca, trêmula, mas inconfundível. Elas estavam a chamá-lo em seu terror. A pessoa que elas queriam não era a mãe, era Caleb. O coração de Eleanor se partiu. Não por ciúme ou raiva, mas porque ela finalmente entendeu algo profundo e doloroso. Ela gentilmente deitou Ruby de volta no berço. Jennifer, fique com elas. Mantenha-as calmas. Eu volto já. Ela correu a escada abaixo, pegou no telemóvel e ligou para Caleb. O telefone tocou uma, duas, três vezes. Alô? A voz de Caleb chegou através do vento e da chuva que rugiam atrás dele. Caleb, é a Eleanor. As meninas estão a chamar pelo teu nome. Elas estão aterrorizadas. Eu não sei o que fazer. Houve um breve silêncio, então ele disse, pode colocar o telefone perto delas? Deixe-me falar com elas. Eleanor correu imediatamente para cima, colocou o telefone entre os berços e ligou o altifalante. Elas podem ouvir-te agora, disse ela. A voz de Caleb soou baixa, calorosa, familiar, mesmo distorcida pela tempestade.
Ruby, Pearl. É o Caleb. Tudo bem, queridas. A tempestade vai passar. A mamãe está bem ali com vocês. Ela ama muito vocês. O choro diminuiu. Caleb começou a cantar a mesma canção de ninar pelo telefone. O som estava distorcido, mas a melodia era clara, suave, constante e reconfortante, como sempre. Ruby se acalmou, Pearl se acalmou, seus olhos piscaram e então se fecharam, sua respiração se estabilizou. Eleanor sentou-se no chão, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela ouviu Caleb cantar através da tempestade e percebeu uma verdade que era ao mesmo tempo dolorosa e bela. O amor não se mede pelo sangue, mas por quem aparece quando a criança mais precisa. Quando a canção terminou, as meninas estavam a dormir profundamente. Eleanor pegou o telefone. Caleb, sim, senhora. Obrigada, sussurrou ela com a voz embargada. Onde estás? Estás bem? Estou em casa, mãe. Daisy também tem medo de tempestades, mas agora está a dormir. Vou deixá-la dormir no meu quarto esta noite. Eleanor exalou um suspiro de alívio. Você é um bom pai, Caleb. Ele fez uma pausa e disse baixinho. E você é uma boa mãe, Sr. Ashford. Só precisa acreditar nisso. Aquelas palavras a perfuraram, não para magoá-la, mas para despertá-la. Boa noite, Caleb, sussurrou ela. Vejo-o de manhã. Boa noite, senhora. A chamada terminou. Eleanor sentou-se na escuridão, a lanterna projetando sombras difusas na parede. Ela olhou para as filhas dormindo profundamente. Em todos os 5 anos que morava nesta casa, ela nunca tinha estado realmente presente para elas. Ela contratava pessoas, assinava cheques e marcava compromissos. Ela escondia a dor através do trabalho, através da distância, mas hoje à noite, ao ouvi-las chamar Caleb, ela não sentiu raiva, sentiu-se despertada. Jennifer observou-a. Sra. Ashford, quer que eu fique para que possa descansar? Eleanor abanou a cabeça. Não, ficarei com elas esta noite. A enfermeira acenou com a cabeça. Estarei na sala ao lado se precisar de alguma coisa. Quando Jennifer saiu, apenas Eleanor e as gêmeas permaneceram. Ela sentou-se entre os berços, segurando a mão de Ruby com uma e a de Pearl com a outra. Então começou a cantar. No início, sua voz tremia e era irregular, mas aos poucos ela encontrou a melodia. A canção de ninar de Andrew, a música que Caleb trouxera de volta. Desta vez, ela não cantava porque achava que devia, mas porque o seu coração queria. A tempestade durou até depois da meia-noite. Por volta da 1 hora, a chuva ainda caía forte, mas os trovões já estavam distantes. Eleanor permaneceu ali, cantando as canções que pensava ter esquecido. Às vezes, ela parava apenas para observar os rostinhos adormecidos das meninas. Tocou a bochecha de Ruby e depois a de Pearl. Desculpem, sussurrou. Desculpem por ter ficado tanto tempo longe, mas a partir de agora estarei aqui. Prometo. Lágrimas escorreram pelo seu rosto pela primeira vez em 5 anos. Eleanor não chorava de tristeza, mas de esperança. Estarei aqui, prometo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Pela primeira vez em 5 anos, Eleanor não chorava de tristeza, mas de esperança. Por volta das 2 horas, a tempestade quase se dissipara. A chuva caía levemente, o vento se acalmara, a energia ainda estava cortada, mas isso não importava mais. O cansaço a dominou. Ela se deitou no chão entre os 2 berços, olhando para o teto escuro e sussurrou no silêncio. Andrew, se você pode me ver agora, eu mudei. Acho que finalmente entendi o que você queria que eu aprendesse o tempo todo. Nenhuma resposta veio. Apenas a respiração suave de suas filhas e o ritmo constante de seu próprio batimento cardíaco. Mas Eleanor sentiu algo, um calor como se alguém estivesse silenciosamente acenando em aprovação. Ela sorriu na escuridão e fechou os olhos pela primeira vez em 5 anos. Eleanor Ashford dormiu ao lado de suas filhas, não por obrigação, mas porque seu coração havia escolhido assim. Eleanor acordou com a luz pálida do sol entrando pela janela. A energia havia sido restaurada. Sentou-se com o pescoço dorido por ter passado a noite toda no chão, mas o seu coração sentia-se leve, como se ela tivesse finalmente largado a pedra que carregava há anos. Olhou para o relógio na parede. Eram 7 horas. As meninas ainda dormiam com a respiração regular e os rostos tranquilos. Leonor levantou-se silenciosamente para não acordá-las. A enfermeira do turno da manhã, uma jovem chamada Sarah,
preparava a fórmula no canto da sala. Bom dia, Sra. Ashford. Ela sorriu, ligeiramente surpresa. Dormiu aqui a noite toda? Eleanor assentiu, alisando o cabelo para trás. Sim, a noite passada foi muito especial. Ela desceu para a cozinha, preparou uma chávena de café forte e ficou em pé junto à janela, olhando para o jardim. Galhos quebrados estavam espalhados pelo gramado, vestígios da tempestade, mas o céu estava limpo e a luz do sol penetrava pelas nuvens que se dissipavam lentamente. Exatamente às 8 horas, a porta dos fundos se abriu e Caleb entrou com o seu uniforme ainda marcado por algumas manchas de chuva da noite anterior. Eleanor se virou e eles se olharam por alguns segundos, sem dizer nada. Algo no ar havia mudado, uma conexão sem palavras. Está tudo bem? Ela perguntou com a voz visivelmente mais suave. Sim, mãe Daisy também está bem. Ela ficou um pouco abalada com a tempestade, mas sorriu novamente esta manhã. Eleanor aproximou-se. Caleb, ontem à noite, as meninas chamaram o seu nome pela primeira vez. Elas formaram claramente uma palavra, e essa palavra era o seu nome. Os olhos de Caleb arregalaram-se. A sério? Sim. A voz dela ainda tremia levemente e, naquele momento, percebi uma coisa. As minhas filhas amam-no, não porque é funcionário, mas porque é aquele que está sempre presente quando elas precisam de alguém. Ela fez uma pausa olhando diretamente nos olhos dele, e eu também percebi algo sobre mim mesma. Eu tenho fugido nos últimos 5 anos. Contratei pessoas para cuidar das minhas filhas porque tinha medo. Medo de amar e perder novamente. Mas você me mostrou que amar alguém não significa que você não tem medo. Significa que mesmo quando você tem medo, você permanece. Caleb ouviu em silêncio, sem interromper. Eleanor respirou fundo. Quero lhe pedir uma coisa, e você tem todo o direito de recusar. Por favor, prossiga, senhora. Quero que você venha morar aqui com a Daisy. Caleb congelou, claramente surpreso. Eleanor falou rapidamente, com medo de que ele pudesse entender mal. Na ala oeste, há uma fileira de quartos que costumavam ser para hóspedes. 3 quartos, uma sala de estar privativa e uma pequena cozinha. Você e a Daisy poderiam morar lá sem pagar aluguel, e eu duplicarei o seu salário. Ela fez uma pausa e continuou mais devagar, mas não por causa do dinheiro, não porque eu queira comprar a sua dedicação, mas porque a sua voz de repente ficou tensa. Ela levou alguns segundos para continuar. Porque as minhas meninas precisam de si. Elas precisam de alguém em quem confiem, e acho que a Daisy também merece cuidados melhores. Temos enfermeiras profissionais aqui, como a Jennifer, equipamentos médicos e espaços seguros para ela brincar. Eu vejo isso como caridade. Vejo como um acordo justo. Ela manteve o olhar fixo nele. Você me ajuda a cuidar da Ruby e da Pearl, e eu ajudo você a cuidar da Daisy. Fazemos isso como uma família. A palavra família saiu dos seus lábios com dificuldade, mas Eleanor a disse com toda a sinceridade que tinha. Os olhos de Caleb ficaram vermelhos. Ele virou o rosto para o lado e enxugou o canto dos olhos com as costas da mão. Por um longo momento, ele não conseguiu falar nada. Por fim, sua voz saiu rouca. Você não precisa fazer isso, senhora. Eu sei, Eleanor respondeu suavemente. Mas eu quero fazer isso porque você merece. A Daisy merece e as minhas filhas merecem alguém que nunca desistirá delas. Caleb voltou-se para ela, olhando diretamente nos seus olhos, que estavam molhados, cheios de uma profunda emoção, gratidão, ternura e também o medo da responsabilidade. Preciso pensar sobre isso, disse ele lentamente, pela Daisy. Tenho que ter certeza de que isso é a coisa certa para ela. Não quero que ela se sinta confusa, que sinta que estamos a aproveitar-nos da sua bondade. Eleanor acenou com a cabeça. Eu entendo. Leve o tempo que precisar, não há pressa. Caleb acenou com a cabeça, agradecido, e subiu as escadas em silêncio. Eleanor ficou sozinha na cozinha, com o coração a bater forte. O que tinha acabado de fazer? Convidou um homem que conhecia há apenas algumas semanas para se mudar para sua casa com a filha dele. Mas no fundo ela sabia que era a coisa certa a fazer, não apenas porque seus filhos precisavam de Caleb, mas porque ela também precisava da presença dele. Precisava de alguém para lembrá-la de que o amor ainda existia, que a família não era definida apenas pelo laço sanguíneo. 3 dias depois, Caleb não respondeu imediatamente. Ele disse que precisava de tempo para conversar com Daisy, para pensar em tudo. Eleanor respeitou isso. Ela não tocou mais no assunto, não pressionou, mas todos os dias ela percebia o seu olhar parando na ala oeste quando ele passava por ela.
Ela o via parado na porta da sala de cuidados, olhando para Ruby e Pearl com uma expressão pensativa, como se estivesse a ponderar algo muito além do seu trabalho. Na quarta-feira de manhã, Caleb foi vê-la no escritório. Senhora Ashford, posso falar consigo por um momento? Claro. Eleanor levantou-se e gesticulou para que ele se sentasse. Caleb, desta vez, ele realmente sentou-se à sua frente. Só isso já parecia metade de uma resposta. Ele colocou as mãos nos joelhos, olhou para baixo por um longo momento e então começou. Falei com a Daisy. Contei a ela sobre a Ruby e a Pearl, sobre esta casa e sobre a sua oferta. Eleanor esperou em silêncio, com o coração batendo mais rápido do que o normal. A Daisy me perguntou. Sua voz falhou. Papai, elas são como eu também. Eu disse que sim. Elas são como você. Então ela perguntou, então posso brincar com elas? Lágrimas brotaram nos olhos de Eleanor. Ela levantou a mão para cobrir a boca. Os olhos de Caleb também estavam vermelhos. Ela tem apenas 5 anos, senhora. E em toda a sua vida nunca teve uma amiga de verdade. Nenhuma criança a entende. Ele respirou fundo e olhou diretamente para Eleanor. Então, se ainda nos quer, nos mudaremos, mas tenho uma condição. Qual é? Perguntou Eleanor imediatamente, quase sem conseguir respirar. Não aceitarei salário duplo, só aceitarei meu salário atual mais a moradia, porque não quero sentir que estou sendo paga para fazer parte da vida das meninas. Quero sentir que esta é realmente uma família. Eleanor aproximou-se dele e pela primeira vez abraçou Caleb, não da maneira como um chefe abraça um funcionário, mas da maneira como duas pessoas feridas se abraçam, duas pessoas tentando acreditar em algo maior do que elas mesmas, maior do que dinheiro, títulos ou contratos. Bem-vindo ao lar, Caleb, ela sussurrou. Uma semana depois, Caleb e Daisy se mudaram numa tarde quente. Eleanor ficou na porta da frente observando o carro velho dele subir à entrada da propriedade. Caleb saiu primeiro, abriu a porta traseira e cuidadosamente tirou a cadeira de rodas de Daisy. A menina olhou para a grande casa com seus olhos redondos, tímida e curiosa. Eleanor desceu os degraus e se ajoelhou para ficar na altura dos olhos de Daisy. Oi, Daisy. Você é a Daisy, certo? A menina acenou levemente com a cabeça, um pouco tímida. Meu nome é Eleanor e estou muito feliz por você estar aqui. Ruby e Pearl estão esperando por você lá dentro. Os olhos de Daisy iluminaram-se. Bi, ela tentou formar o som. Eleanor sorriu. Os seus olhos ardiam novamente. Isso mesmo, querida. Ruby, você está indo muito bem. Ela levantou-se e virou-se para Caleb. Você está pronto? Ele acenou com a cabeça, um sorriso pequeno, mas firme, no rosto. Sim, senhora, estamos prontos. Eles atravessaram a porta juntos e, pela primeira vez em 5 anos, a propriedade Ashford não era mais apenas um lugar cheio de memórias de perda, mas havia se tornado o início de uma nova família. Queridos ouvintes, às vezes o amor vem das pessoas que esperamos, às vezes entra nas nossas vidas silenciosamente pelas mãos de alguém que simplesmente se recusa a desistir. Caleb não é médico nem terapeuta, é apenas um humilde zelador, mas carrega dentro de si um coração transbordante de ternura. E com esse mesmo coração, devolveu a voz a 2 crianças que estiveram presas no silêncio durante toda a vida, e a Eleanor, uma mulher que antes acreditava que o dinheiro podia resolver tudo, aprendeu que o amor não se compra e que a cura nem sempre vir da medicina ou de métodos modernos, mas sim da presença, da paciência e dos atos mais simples de carinho. Esta história lembra-nos que, às vezes, as pessoas que parecem mais pequenas e comuns são justamente aquelas que carregam a luz mais brilhante. Agora, queridos ouvintes, digam-me quem tocou mais o vosso coração nessa história. Foi Caleb, o homem cujo amor conseguiu romper o silêncio? Ou foi Eleanor, a mulher que finalmente aprendeu a ouvir com o coração? Partilhem a vossa resposta nos comentários. Quero realmente saber qual foi a lição que aprenderam com esta história. Se esta jornada os emocionou, por favor, cliquem no botão gosto, partilhem com alguém que possa precisar de um pouco de esperança hoje e não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem a próxima história inspiradora e comovente, porque às vezes um pequeno ato de amor pode mudar uma vida para sempre.